E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. As luzes da Vila Belmiro ainda ecoam após a noite de virada de chave, e a sensação no vestiário é inequívoca: o Santos mudou o tom na hora certa. A vitória sobre o Sport não foi apenas um placar favorável, foi o ponto de inflexão que recoloca o time na briga com o Lastro, justo quando a tabela exige frieza e fôlego. Com a reta final à vista, cada detalhe pesa mais do que o discurso. No recorte que realmente interessa, o dos últimos 10 compromissos, o Santos acumula 13 pontos e um clássico vencido sobre o Palmeiras pela 13ª rodada, prova de que o time aprende a sobreviver sob pressão. O Internacional, no mesmo período, somou apenas 9 pontos e saiu derrotado pelo Bahia na 14ª rodada, sinal de queda no momento menos apropriado. É o diferencial que constrói confiança e desmonta concorrentes. A equivalência no total de pontos, 41 para cada lado, oculta uma vantagem decisiva: o saldo de gols. O Santos aparece com -11, enquanto o Internacional registra -12. Quando a margem é mínima e restam poucas datas no calendário, esse detalhe vira muro de proteção. Hoje, é o que mantém o Santos fora da zona da queda e empurra o Colorado para a 17ª posição. A 37ª rodada não oferece esconderijo. O Santos sai para enfrentar o Juventude, já rebaixado, em Caxias, na quarta-feira, às 19h30, em duelo que exige pragmatismo, pontuar fora e blindar o saldo. O Internacional, por sua vez, encara o São Paulo, a partir das 20 horas, na Vila Belmiro, diante de um adversário que sabe impor ritmo e controlar espaço. São cenários distintos com lições semelhantes: erro custa caro, concentração compra sobrevivência. Na comparação fria, o Santos construiu sua recuperação com ganhos acumulados e poucas concessões. Não há brilho gratuito, há eficiência. O padrão defensivo consolidado, somado à capacidade de competir em jogos grandes, redesenha a percepção sobre o elenco e sustenta a campanha no momento mais crítico. É a alma da permanência, sofrer pouco e pontuar em sequência. A fotografia dos ameaçados amplia a história e deixa claro que a briga tem vários atores relevantes. O Ceará, com 43 pontos, vive quadro similar ao do Internacional e chegou a somar apenas 9 pontos nos últimos 10 jogos, sinal de alerta ligado. Sem ajuste tático imediato, vira presa fácil de rodadas que cobram postura adulta. Essa instabilidade explica por que o Santos precisa seguir pontuando: a disputa é coletiva, o erro é individual. No outro extremo, o Fortaleza diverge do caos e apresenta fôlego real. Mesmo na 18ª colocação, com 40 pontos, acumulou 16 pontos nos últimos 10 jogos e sustenta 8 partidas de invencibilidade. É o tipo de sequência que reescreve destinações e coloca pressão em quem vacila. Quem respira melhor no fim incomoda mais quem ainda procura respostas. O Vitória saiu da zona ao bater o Mirassol e chegou a 42 pontos. Com 17 pontos conquistados nos últimos 10 jogos, apresenta o melhor momento entre os ameaçados. Isso muda a geometria do risco: enquanto alguns empilham tropeços, outros aceleram e ocupam espaços. O Santos, ao superar o Internacional no recorte recente, evita ser engolido por essa onda. A matemática da sobrevivência, aqui, não aceita romantismo. Com 2 rodadas restantes, um empate pode valer permanência quando o saldo trabalha a favor, e uma vitória em Caxias praticamente encerra o drama, desde que o rival direto não reaja com placares elásticos. É a consciência de cenário que orienta decisões, e o Santos tem jogado com essa régua, sem abandonar o jogo, sem se desorganizar. Há também o componente psicológico, muitas vezes subestimado. Pontuar mais do que um concorrente direto ao longo de 10 partidas consolida convicção e desarma narrativas derrotistas. O Santos chega às últimas datas com autoestima e clareza de proposta, enquanto o Internacional carrega o peso do momento ruim. Em campeonatos longos, energia e foco são tão determinantes quanto os números. A agenda fora de casa reforça a necessidade de disciplina. Contra um adversário já condenado, o risco é a armadilha do jogo fácil.
O Santos precisa transformar superioridade teórica em controle de espaço, posse responsável e chances claras, sem se abrir para bolas paradas ou transições desnecessárias. É noite de gestão de resultado, não de aventura. A batalha paralela contra o relógio exige leitura de tabela em tempo real. Se Ceará e Fortaleza aceleram, o Santos não pode se dar ao luxo de escolher terreno para pontuar, precisa somar onde estiver. Em um final de campeonato com margens estreitas, evitar oscilações bruscas é mais valioso do que perseguir goleadas. A permanência se constrói com constância. A torcida, muitas vezes termômetro de verdade, reconhece o ajuste. A empolgação não vira euforia descontrolada, vira presença, apoio e cobrança por foco. A Vila, que já costurou noite difícil em noite memorável, sabe que o time encontrou o caminho do resultado e exige que mantenha o traço, competir cada minuto como se fosse o último. Esse pacto emocional faz diferença. Para o Internacional, o peso da tarefa aumenta com a sequência recente. Entrar em campo com pontuação igual e desvantagem no saldo impõe a obrigação de buscar vitórias que não são triviais. Isso afeta desenho de jogo, expõe riscos e abre espaço para erros por ansiedade. O Santos, com vantagem mínima e relevante, joga com a matemática a seu favor e reduz o campo para imprevistos. No fim, a mensagem é simples e cortante: o Santos transformou uma sequência de 10 jogos em argumento sólido contra a queda. Com 13 pontos, saldo melhor e calendário administrável, depende de si. Em campeonatos que punem distração e premiam método, é a hora de matar o risco e fechar a conta com cabeça fria e pés firmes. A sobrevivência não pede aplauso, pede resultado. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa com uma cena que ninguém imaginava. Lionel Messi, em entrevista descontraída após uma partida, interrompe o fluxo normal da conversa, olha diretamente para a câmera e solta um recado que imediatamente viraliza: "Tenho algo a dizer", e é para o futebol brasileiro. A frase, aparentemente simples, caiu como uma bomba no cenário esportivo e abriu espaço para uma onda de especulações sobre o futuro do craque argentino. A reação foi imediata. Em questão de minutos, as redes sociais se tornaram palco de debates acalorados. Torcedores de diferentes clubes começaram a compartilhar o vídeo e a criar teorias sobre o que Messi poderia estar planejando. A frase, carregada de emoção e mistério, reacendeu esperanças e trouxe à tona a possibilidade de um capítulo inesperado na carreira do jogador. Nos programas esportivos da televisão, jornalistas e comentaristas se apressaram em analisar o impacto da declaração. Alguns destacaram que Messi, mesmo atuando em grandes clubes da Europa e agora nos Estados Unidos, nunca escondeu sua admiração pelo futebol brasileiro. Outros questionaram se o recado poderia ser apenas uma mensagem de afeto, sem ligação direta com uma eventual mudança de rumo. A diretoria de clubes brasileiros, surpreendida pela repercussão, preferiu adotar cautela. Em notas oficiais, dirigentes afirmaram que respeitam a trajetória de Messi e que qualquer possibilidade de aproximação seria tratada com seriedade. Ainda assim, evitaram alimentar especulações sobre negociações, reforçando que o foco atual é o planejamento para suas respectivas temporadas. Torcedores organizados já começaram a se mobilizar. Em jogos recentes, faixas e mensagens de apoio foram vistas nas arquibancadas, demonstrando que parte significativa da massa apaixonada pelo futebol brasileiro abraçou a ideia de um possível contato mais próximo com Messi. Esse movimento popular pode influenciar os próximos passos de dirigentes e até mesmo gerar pressão para que clubes busquem diálogo com o craque. Rivais, por outro lado, reagiram com surpresa e até preocupação. Muitos reconhecem que uma eventual aproximação de Messi com o futebol brasileiro poderia fortalecer qualquer clube de maneira significativa e alterar o equilíbrio de forças nas competições nacionais e continentais. A possibilidade de enfrentar o craque em gramados locais é vista como um desafio de proporções gigantescas. A imprensa internacional também repercutiu a notícia.
Veículos esportivos da Espanha, França e Inglaterra destacaram a ousadia de Messi em mandar um recado tão direto, reforçando que o vínculo emocional do jogador com o futebol sul-americano permanece vivo. O episódio reforça a imagem do craque como um atleta que nunca esqueceu suas raízes. Ex-jogadores e ídolos brasileiros se manifestaram em defesa da ideia de uma aproximação. Muitos afirmaram que Messi poderia encerrar sua carreira em solo sul-americano, transformando sua trajetória em um ciclo perfeito. Essas declarações aumentam a confiança da torcida e criam um ambiente de otimismo. Dentro dos elencos atuais, a possibilidade de contar com Messi gera entusiasmo. Jogadores mais jovens veem a oportunidade de aprender com um dos maiores craques da história recente, enquanto os mais veteranos reconhecem que sua presença poderia elevar o nível competitivo dos grupos. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que um eventual contato de Messi com o futebol brasileiro poderia gerar impacto imediato. A venda de camisas, ingressos e produtos oficiais dispararia, além de aumentar a visibilidade internacional dos clubes. O craque, por si só, representa uma marca global. A rivalidade entre clubes brasileiros ganharia novos contornos com a chegada de Messi. Torcedores rivais já se manifestaram, reconhecendo que o craque poderia transformar qualquer equipe em protagonista absoluto das competições nacionais e internacionais. Nos bastidores, a declaração de Messi foi descrita como espontânea, mas carregada de significado. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele mantém contato constante com amigos e dirigentes ligados ao futebol sul-americano, o que reforça a ideia de que o recado não foi apenas uma frase solta. Técnicos de clubes brasileiros, questionados sobre o assunto, preferiram não se aprofundar. Disseram apenas que respeitam Messi e que qualquer decisão sobre reforços seria tomada em conjunto com as diretorias. Ainda assim, suas posturas foram vistas como uma abertura para futuras conversas. Torcedores comuns relatam sentimentos de esperança e emoção. Muitos afirmam que ver Messi atuando em gramados brasileiros seria um sonho realizado e que o futebol nacional poderia reviver momentos históricos com a presença do craque. A mídia esportiva nacional dedica páginas e minutos de programação à declaração. Programas de debate discutem o impacto do recado, comparando Messi a ídolos históricos do futebol brasileiro e projetando seu papel em uma eventual aproximação. O entusiasmo é tanto que até celebridades fora do universo esportivo se manifestaram. Cantores, atores e influenciadores digitais comentaram a declaração, ampliando ainda mais o alcance da notícia e reforçando o caráter cultural do episódio. A declaração de Messi também reacende debate sobre o papel dos ídolos no futebol mundial. Muitos defendem que jogadores consagrados devem encerrar suas carreiras em clubes que os revelaram ou em ligas que marcaram suas trajetórias, fortalecendo o vínculo emocional com a torcida e preservando a tradição. O próprio Messi, em suas falas, deixou claro que o futebol sul-americano ocupa um lugar especial em sua vida. O futebol daqui é único, e sempre será parte da minha história, afirmou em outro trecho da entrevista, reforçando o peso emocional de seu recado. Independentemente dos próximos passos, a mensagem de Messi já entrou para a história do futebol brasileiro. O episódio mostra que o craque é capaz de mobilizar milhões de pessoas com uma única frase e que sua relação com o continente continua viva e intensa. No fim das contas, o recado de Messi não é apenas uma declaração. É um acontecimento que mexe com torcidas, diretoria e imprensa, reacende esperanças e coloca o futebol brasileiro diante de um desafio inesperado, provar que ainda é capaz de oferecer credibilidade, emoção e resultados legítimos dentro das quatro linhas. A repercussão do recado inesperado de Lionel Messi continua a dominar o noticiário esportivo e as redes sociais. A frase enigmática do craque argentino, direcionada ao futebol brasileiro, foi suficiente para incendiar debates e alimentar especulações sobre o que estaria por trás dessa manifestação. O impacto foi tão grande que, em poucas horas, o vídeo já havia alcançado milhões de visualizações e se transformado em tema central de programas esportivos. Entre os torcedores brasileiros, o clima é de euforia e expectativa. Muitos enxergam na declaração uma oportunidade única de ver Messi mais próximo do futebol nacional, seja em jogos amistosos, parcerias comerciais ou até mesmo em uma eventual passagem por algum clube. As redes sociais se tornaram palco de manifestações de carinho, com milhares de mensagens exaltando o craque e pedindo que ele venha atuar em gramados brasileiros. Rivais,
por sua vez, reagiram com surpresa e até preocupação. A possibilidade de Messi se aproximar de qualquer clube brasileiro é vista como um movimento capaz de alterar o equilíbrio de forças nas competições nacionais. Torcedores de outros times já discutem como seria enfrentar o argentino em partidas oficiais, reconhecendo que sua presença poderia transformar qualquer equipe em protagonista absoluto. A imprensa esportiva nacional dedica espaço diário ao assunto. Colunistas e comentaristas analisam os impactos que a declaração teria no futebol brasileiro, destacando não apenas o aspecto técnico, mas também o comercial e cultural. A ideia de Messi vestir a camisa de um clube brasileiro é tratada como um marco histórico em potencial, capaz de recolocar o país no centro das atenções do futebol mundial. A imprensa internacional também segue repercutindo o caso. Jornais e portais esportivos da Espanha, França e Inglaterra destacaram a ousadia de Messi em mandar um recado tão direto ao Brasil, reforçando que o vínculo emocional do jogador com o futebol sul-americano permanece vivo. Essa repercussão global aumenta ainda mais a pressão sobre o craque e os clubes brasileiros. Ex-jogadores e ídolos brasileiros se manifestaram em defesa da ideia de uma aproximação. Muitos afirmaram que Messi poderia encerrar sua carreira em solo sul-americano, transformando sua trajetória em um ciclo perfeito. Essas declarações aumentam a confiança da torcida e criam um ambiente de otimismo e união em torno da possibilidade. Dentro dos elencos atuais, a possibilidade de contar com Messi gera entusiasmo. Jogadores mais jovens veem a oportunidade de aprender com um dos maiores craques da história recente, enquanto os mais veteranos reconhecem que sua presença poderia elevar o nível competitivo do grupo. O impacto psicológico seria imediato e positivo, criando uma atmosfera de motivação e confiança. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que um eventual contato de Messi com o futebol brasileiro poderia gerar retorno imediato. A venda de camisas, ingressos e produtos oficiais dispararia, além de aumentar a visibilidade internacional dos clubes. O craque, por si só, representa uma marca global capaz de atrair patrocinadores e investidores. Torcedores organizados já começaram a planejar homenagens para o argentino. Faixas, cânticos e coreografias estão sendo preparados para os próximos jogos, reforçando o vínculo emocional entre Messi e a torcida brasileira. A atmosfera promete ser inesquecível caso o craque confirme qualquer aproximação mais concreta. No fim das contas, a repercussão da declaração de Messi mostra como uma única frase pode abalar estruturas inteiras. O episódio não apenas mexe com o elenco e a torcida dos clubes brasileiros, mas também reacende debates sobre liderança, disciplina e gestão esportiva. O caso promete marcar não apenas a temporada, mas também a trajetória do craque e do próprio futebol brasileiro nos próximos anos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.